Boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse workshop, na verdade, ele tem dois objetivos, né, que a Gabi já colocou ali. Primeiro, é que algumas pessoas, quando elas vão convidar um parente, um colega, um amigo, para dizer assim, olha, eu já fiz o Inato, eu fiz uma formação lá, um treinamento, e eu queria te explicar como é que é e tal, para você entender, de repente para você ir junto comigo e ir até lá. A maioria das pessoas vão ter uma dificuldade de explicar para o colega o que é o Inato. Por isso a gente abre, de vez em quando, né, Gabi, essas turmas aqui, como vocês estão fazendo hoje, para que vocês tenham essa oportunidade de trazer a pessoa aqui e a gente mesmo explicar. Porque vocês vão perceber que não é algo difícil e nem complicado, mas a pessoa tem uma dificuldade de explicar isso para outra pessoa, o que realmente é. Então esse é o objetivo aqui hoje, é explicar o que é o Inato e o que realmente essa ferramenta pode fazer pela sua vida, né, pessoal ou profissional, tá? Então vamos lá. Aqui algumas perguntinhas que todos nós já nos fizemos em algum momento, tá? Algumas questões assim, ó. Seria bom para o mundo se todos nós fôssemos iguais? Com certeza vocês vão responder que não, né? Porque as diferenças é que fazem a gente alavancar realmente as soluções e seguir em frente, né? Embora, depois eu vou explicar um pouquinho lá na frente, que tem um grupo natural de comportamento, que eu vou explicar o que é, que pensa que todo mundo é igual. E ele age como se todo mundo realmente fosse igual a ele. Mas na verdade as pessoas não são, né? E aí ele tem uma frustração muito grande por isso. Porque eu me sinto bem com algumas pessoas e com outras não. Alguns dizem assim, eu fui com a cara do Alejandro, não, eu não fui com a cara dele. Tem pessoas que já têm essa percepção, né? Muitas vezes a gente sabe que nem conversei com ele ainda, eu nem sei como é que ele pensa, como é que ele age e já estou julgando desse jeito. E tem outros que parece que é uma antipatia ou uma simpatia já natural que acontece também, vocês já perceberam, né? Só que vocês vão ver depois que alguns grupos de comportamento, eles se tornam antagônicos. Por isso, às vezes, a pessoa não tem nada contra a pessoa, mas tem um quezinho quanto ao jeito dessa pessoa ser. Não contra a pessoa especialmente, né? Mas pelas atitudes aí. Vocês vão ver por quê. E outra pergunta, em que nós somos diferentes? Isso também é uma questão bem fundamental, porque as diferenças são grandes entre as pessoas, né? Embora nós todos sejamos humanidade, nós temos de tudo um pouco. Nós temos muita semelhança também. Mas tem algumas coisas em nós que é totalmente diferente do meu colega, do meu esposo, da minha esposa, da pessoa com quem eu trabalho, né? Totalmente diferente. E aí é onde advêm os conflitos, né? O que é então o inato, né? Essa palavra, ela significa o seguinte, inteligências naturais humanas, que é o real significado da palavra inato, aquilo que se refere a tudo que nasce conosco, ou seja, habilidades e inabilidades, o nosso comportamento, aquilo que é inato em todos nós, né? Quando esse nome, na verdade, ele tem agora uns 7 para 8 anos, essa ferramenta ela já tem há mais de 22 anos, só que há 7 ou 8 anos que ela teve uma roupagem diferente e era desse formato que nós vamos tratar hoje aqui, tá? Então, assim, nesses 20 e poucos anos, depois eu vou falar um pouquinho sobre o compilador dessa ferramenta também, que fez todo esse estudo para chegar até nos dias de hoje e o que a gente está trazendo aqui, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão de ser inato, nós nascemos com essas características. E aqui a gente não usa algumas palavrinhas que é comum aí fora, né? As pessoas dizerem assim, olha, eu tenho defeitos e tenho qualidades. É verdade, todos nós temos defeitos e qualidades, né? Mas para nós aqui são características naturais, que tanto podem ser positivas quanto negativas, né? As positivas são as nossas habilidades, que a gente já nasceu com elas, que são naturais, depois eu vou provar isso para vocês. E tem as inabilidades, que são aquelas as quais a gente também nasce com elas e a gente tem dificuldade de agir. Enquanto no outro é uma habilidade, para mim pode ser uma inabilidade. E o contrário também é verdadeiro, né? Então vou mostrar depois com exemplos, tá?
Então, o significado do inato, além de ser inteligências naturais humanas, que é a ferramenta e a descoberta em si, né? Ela também denomina o Instituto de Evolução Humana, que é a empresa Inato, né? Na verdade, o sonho do J.F. Araújo, quando ele compilou essa ferramenta toda e criou o Inato, não era para ser uma empresa, era para ser uma entidade filantrópica, né? Para ter uma causa, e nós todos temos uma causa, todos que trabalhamos aqui dentro, que é levar esse conhecimento às outras pessoas, a todas as pessoas, né? E podermos ajudá-las. Só que, obviamente, no Brasil é muito difícil se manter se você não tiver uma empresa, né? Fica tudo complicado. Então, o Inato, ele é uma empresa, mas, no fundo, que todos nós trabalhamos por uma causa. E a causa é levar o conhecimento, né? E o autoconhecimento às pessoas. Então, o Inato é uma empresa que promove treinamentos, né, sobre autoconhecimento, com aulas presenciais ou à distância. Como nós temos muitas pessoas que, obviamente, não estão aqui na região, o Inato ele também tem a versão EAD, à distância, né? Esse conhecimento ele é levado através da internet, daí onde a pessoa pode se inscrever, participa do mesmo conteúdo, só que de uma maneira à distância, daí, e tem aí os recursos para que ela possa usar as ferramentas para perguntas e depois para poder interagir com a gente também. Ok, deixa eu entrar aqui também um pouquinho no lado profissional. A questão do patrimônio, né? O nosso maior patrimônio como Inato é ter ajudado milhares de pessoas e famílias, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Na vida pessoal, pessoas que passaram a se conhecer, a se respeitar e, por consequência, se amar mais depois desse conhecimento. Na vida pessoal, ele é o primeiro alicerce para que você realmente também tenha uma mudança no lado profissional. Por quê? Porque quando você tem a questão do autoconhecimento, você passa a respeitar as outras pessoas, né? Mais do que você já respeitava. A maioria dos conflitos acontecem dentro das nossas casas justamente pelas diferenças que temos, né? Exemplo, temos pessoas muito ativas, por exemplo, o pai da casa ali é uma pessoa muito ativa. E os filhos são pessoas muito tranquilas. O que vai acontecer? Ele vai dizer, não, vamos, tem que fazer, a gente tem que terminar, olha só, você nem começou. Começa toda, e os filhos que são mais tranquilos vão dizer, meu Deus, que estresse, para que tudo isso? Por que tem que ser rápido assim? Por que tem que ser para ontem? Ali já começam os conflitos, né? Imagine também pessoas racionais com pessoas que são muito emocionais. Eu vou explicar depois o que é racional, emocional e ativo, né? Já dá um conflito também. A pessoa vai dizer, nossa, essa pessoa se magoa por qualquer coisa. O racional vai dizer, né? E a pessoa racional vai dizer, meu Deus, isso aí não tem lógica. Por que a pessoa está falando isso? Não faz sentido nenhum. Então, os conflitos já estão dentro das nossas casas, né? E com as pessoas com quem a gente convive. E na vida pessoal, profissional, pense isso assim, ó. Você não pode escolher os seus colegas de trabalho, na grande maioria das vezes, né? Se a empresa for sua, você pode escolher. Mas, mesmo assim, você vai ter sempre um e outro profissional que você contratou ele pela experiência e pelo conhecimento que ele tem, e não pela pessoa que ele é. E ele está ali dentro e ele foi contratado para trabalhar do teu lado. E você não tem poder de escolha sobre isso. E aí ele é totalmente diferente de você. O que vai acontecer? Pode acontecer conflitos aí também, né? Como eu trabalho há 35 anos dentro de empresa, eu vivo isso todos os dias. Pessoas, às vezes, que só pelo fato de sentar um na frente do outro, seja na escrivania, né? Um para frente do outro, já gera um estresse completamente. Por exemplo, alguém que vive rindo no trabalho. Aí você diz, mas tem alguém que faz isso? Sim, tem pessoas que levam a vida de boa, né? Tá sempre rindo, brincando e tal, mas está fazendo o seu trabalho. E a pessoa da frente é muito séria e muito compenetrada. Ela fica dizendo, meu Deus, tá rindo por quê? Meu Deus, isso aqui me atrapalha. Essa pessoa só vive rindo e vive aquele estresse o dia inteiro, né? E achando que a pessoa está ali e não está fazendo nada. E na verdade está trabalhando sim, mas tem uma forma diferente de lidar, né? Ok. Aqui uma figura que expressa bastante essa questão das diferenças, ó. A pessoa que é diferente dos demais vai dizer, olha, que desperdício, são todos iguais, né? E as pessoas que estão no grupo, que são iguais, vão dizer, coitado, ele é tão diferente. Isso é que acontece na maioria das vezes, né? Nos grupos e por onde a gente passa, porque as pessoas pensam assim,
quem está diferente de mim, essa pessoa está fora do padrão. Infelizmente, no mundo sistema que a gente vive, né? Se nós saímos um pouquinho fora do dito padrão, nós somos enquadrados como diferentes, né? E não o contrário. E aí, quando somos chamados diferentes, nem sempre nós vamos ser diferentes. Na verdade, são características que a gente traz. Podemos não ser diferentes dos outros, né? Então, qual é a nossa proposta? Comprovar que todos nós somos inteligentes, saber o que motiva e desmotiva cada pessoa, solucionar conflitos no ambiente profissional, fortalecer pontos fortes e fracos, né? E trabalhar esses pontos fracos, comprovar que cada pessoa tem habilidades e inabilidades inatas e entender que para motivar é preciso primeiro perceber que existem maneiras diferentes de sentir, agir e pensar, que são as pessoas emocionais, ativas e racionais, né? Isso aqui, na verdade, é o cerne de todo o processo do inato, tá? Que as pessoas têm maneiras diferentes de sentir, agir e pensar. E vou mostrar depois como isso acontece. Vou dar um exemplo. Ó. Quando a gente leva esse conhecimento às pessoas, né? A pessoa pode estar aqui em Blumenau, agora como vocês nesse momento, e podemos ter uma pessoa lá em qualquer canto do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, e algumas pessoas lá podem ter exatamente a mesma personalidade que a sua. Tem uma cultura diferente, um idioma diferente, né? Um jeito de ser diferente, mas ele pensa, age e sente muito parecido com você. E isso é comprovado. Esse conhecimento que JF compilou há mais de 20 anos, né? Ele já foi levado a vários países, tá? E agora são mais de 20, eu acho, né, Gabi? Pela conta, agora já perdi as contas. Nesse momento ele está há 3 meses, ele está há 1 mês em Portugal, e o mesmo conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, ele está levando durante esses 3 meses na caminhada dele em Portugal, né? Mas ele já passou por países com treinamento, não é só viagem, palestra não, tá? É treinamento mesmo. Suíça, Inglaterra, Estados Unidos várias vezes, né? Portugal várias vezes, França muitas vezes, na Alemanha, Suíça, Noruega também foi, né? Noruega ele ficou um bom tempo também, e agora recentemente ele está em Portugal. Então, aqui nós temos o nível 1, que é o nível básico do conhecimento, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre a ferramenta, depois a gente volta para essa tela, tá? Aqui eu vou explicar um pouquinho a respeito dessas diferenças que eu estou falando lá sobre pessoas emocionais, ativo e racional, né? Nós mostramos aqui durante o treinamento, que são 5 encontros, né? 5 noites, sobre essa questão da diferença entre o ser emocional, ativo e racional. Se formos olhar, todos nós temos esses 3 planos dentro da nossa mente, tá? Tanto nós usamos o emocional, o ativo e o racional. Só que a maneira como a gente se comporta, tem um deles, que a gente chama de filtro, o núcleo de inteligência, ele vai ser mais forte em você. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem o filtro ativo, são pessoas que são extremamente de atividade, são proativos, têm iniciativa, não conseguem ficar parados, querem estar sempre em movimento, seja a cabeça ou mentalmente, né? Ou o corpo. São pessoas que têm que estar o tempo todo em atividade. Isso faz, gente, com que essas pessoas que estão no lado ativo, elas prefiram atividades que sejam mais manuais e que tenha que resolver as coisas. Para essa pessoa vai ser muito cansativo trabalhar com algo que seja muito racional. Não que ela não consiga, ela vai conseguir. Mas ela vai ter mais dificuldade. Um exemplo, ela vai chegar lá no meio da tarde, se ela ficar o dia inteiro no computador, e vai dizer assim, nossa, meu Deus do céu, o dia não passou. Aí quando der a primeira folguinha, olha o que ela vai fazer. Uma pessoa que é muito ativa, ela pode fazer isso, tá? Ela pensar assim, ai, Gabi, me empresta uma vassoura que eu tenho que varrer tudo que tem aqui. Porque daí eu tenho que movimentar o meu corpo. Dá a vassoura aí, ela começa a limpar. Aí a pessoa diz, meu Deus, é doida. A pessoa trabalha com um serviço super legal lá, porque ela está pegando a vassoura. Porque ela precisa de atividade. Um outro exemplo, uma pessoa que é muito ativa, né? Pega férias. Ela vai para as férias, ela pensa assim, ah tá, são 7 dias, né? Tudo bem, tomara que tenha bastante coisa para fazer lá em 7 dias. Só que quando chega nesse lugar, a
pessoa que é ativa lá, seja onde for que ela vai pegar as férias, ela pensa assim, nossa, em 2 dias dá para ver tudo. E na verdade, no primeiro dia, talvez ela já viu tudo. Aí ela começa a pensar assim, meu Deus, tem mais 6 dias aqui, o que eu faço? Aí eu vou falar para o meu marido que eu preciso voltar. Eu vou comentar com ele. Aí se ele for uma pessoa ativa, ele vai dizer assim, você está gostando aqui da viagem, do lugar? Se ele for muito ativo, ele vai dizer também, olha, a gente podia voltar antes, não podíamos? Sim, ai que ótimo, eu tenho tanta coisa para fazer em casa, eu queria limpar isso, eu queria fazer isso. Vou dar um exemplo, a sexta-feira teve uma pessoa que, uma das empresas que a gente trabalha, da coaching, ela tá no núcleo ativo, né? E ela veio contar para as moças do RH, assim, quando ela assinou as férias. Foi bem engraçado, porque todo mundo começou a rir. Ela disse, vocês sabiam que eu tenho um plano todinho do que eu vou fazer nos meus 20 dias de férias? Daí, obviamente, a maioria das pessoas tem, né? Só que olha qual era o plano dela. Pintar a casa, ela sozinha. Ela ia fazer o jardim dela, era uma lista todinha de atividades práticas para fazer. Nada de folga. Nada. Aí as meninas começaram a perguntar, mas olha só, você não vai folgar em nenhum desses dias? Eu vou me desestressar fazendo tudo isso aí. Pessoas ativas, elas se desestressam fazendo atividade e não ficando paradas. Né? É bem estressante para elas. Pessoas emocionais, né? Elas já têm uma tendência a ser pessoas que têm facilidade para o relacionamento com as pessoas, né? Tem uma facilidade para se colocar no lugar dos outros, para ter empatia, sentir o mesmo que a outra pessoa está sentindo, ou tentar sentir isso, né? E elas vão estar sempre, vamos dizer assim, não querendo conflito com as pessoas. Se as duas pessoas aqui estiverem discutindo, uma pessoa emocional vai dizer assim, olha, não briguem não. Meu Deus, para que brigar? Olha só, você está certa, mas você também está certa. E aí, por quê? Começa a colocar panos quentes porque não quero que ninguém brigue. Vamos ficar em paz, vamos ficar na tranquilidade, né? Pessoas emocionais tendem a ter bastante desenvolvida a questão do relacionamento com pessoas. E as pessoas racionais, assim, elas têm muitas coisas positivas, né? Como todos os outros dois. Questão da lógica, são pessoas extremamente lógicas de raciocínio, de ficar pensando. Elas já te dão uma resposta que é extremamente lógica, né? Normalmente uma pessoa racional é assim, ó, ela vai te responder, sim. Aí o emocional fica perguntando, tá sim o quê? Sim. Você não perguntou? Eu respondi sim. Ou não. Aí a pessoa fica, tá, mas não vai completar a frase, ó, o emocional nunca vai dizer sim ou não. Ele vai sempre dizer sim, e vai falar um monte atrás, ou vai dizer não, e vai explicar um monte atrás, né? A pessoa ativa, quando ela está na frente de uma pessoa que fala muito, ela pensa assim, meu Deus do céu, será que vai dar tempo da pessoa terminar isso? Será que ela vai conseguir terminar até o final? Porque, assim, ó, eu não, podia ser mais objetivo, já falar direto o que é para falar e pronto, né? Então, todos somos diferentes. As pessoas racionais, além dessa questão lógica, elas tendem a ser pessoas mais demoradas. Por quê? Porque um racional nunca dá resposta na hora. Se você perguntar, ele vai dizer assim, olha, eu vou ter que analisar, eu vou ter que pensar sobre isso. Aí a pessoa ativa vai dizer, meu Deus, era só responder sim ou não, dá para fazer ou não dá? Não, eu vou ter que pensar. Aí ele pode levar 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês. Vocês vão ver ali, eu vou dar uns exemplos, tem alguns racionais que podem levar meses para te dar a resposta. Porque ainda estão pensando, estão raciocinando sobre aquilo, né? Mas são pessoas muito lógicas, que constroem as coisas, que normalmente deixam as coisas registradas, né? E que acabam construindo muito conhecimento também. Então, aí vocês vão perguntar, mas quem está certo e errado? Nenhum dos três. Todos os três têm um jeito natural de viver e de se portar, né, diante da vida. Só que lembrando que nós temos os três, tá? Vou dar um exemplo, ó. No meu caso, Sandra, eu tenho, em primeiro plano, a minha forma de ver o mundo é uma visão emocional. Então, eu tenho uma visão emocional das coisas. Em segundo plano, eu tenho uma visão ativa. Eu não consigo ficar parada também. Por exemplo, se eu ficar final de semana descansando por meia hora ou 1 hora, eu penso assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que levantar e fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa emocional, não estou no operativo. E o meu racional é por último contato. Então, eu uso, na verdade, ao longo dos 35 anos de trabalho, eu fui meio que obrigada a usar o racional,
Mas se você me deixar o dia inteiro na frente de planilhas e de números, por exemplo, no final de semana eu fiquei 5 horas fazendo uma planilha gigante. Aí, talvez para uma pessoa racional, aquilo em 1 hora estava pronto. Para mim levou 5. E assim, né, eu tenho conhecimento da ferramenta ali, né, fazer a planilha e tudo, mas aí eu fico assim, mas isso aqui podia ligar, aí eu começo a viajar, né? Isso aqui podia ligar, eu tenho que dar uma saída, eu vou tomar um café, daí eu volto. A pessoa vai falar, não, eu vou começar, eu vou terminar em 1 hora, 1 hora e meia eu vou ficar pronto, né? Então, vocês vão ver que todos nós temos esses 3 filtros, né, na mente, mas um deles é mais forte. Podem perguntar, tá, gente? Eu vou dar exemplo agora dos grupos de comportamento, aí eu tenho certeza que vocês vão ter perguntas. Então, vamos lá. Quando a gente tem as pessoas localizadas com esse filtro ativo como principal, elas vão ter uma coisa em comum, que para nós do inato não é um problema. Talvez para você e para geral, né, para o sistema que a gente vive, seja um problema. Que é esse nomezinho aqui, ó, ansiedade. As pessoas que estão no núcleo ativo, elas têm por natureza a ansiedade. Por que a gente acha que a ansiedade não é uma coisa ruim? Porque a ansiedade, ela move o mundo, as pessoas a fazerem as coisas, né? E imagine se as pessoas não tivessem ansiedade. E lembra aquela história de deixar daqui 2 meses a resposta, daqui 3 meses, daqui 1 ano? A pessoa nossa, ia demorar muito para as coisas evoluírem do jeito que estão hoje, né? Então a ansiedade, ela é uma coisa positiva e é um dispositivo natural. O ruim da ansiedade é quando, como tudo, ela é exagerada. Um exemplo, eu não consigo mais dormir por conta da ansiedade, eu não consigo mais ficar esperando uma resposta por 5, 10 minutos, que eu tenho que estar correndo atrás da resposta. Isso sim se torna um problema, né? Mas o movimento da ansiedade em si, ele é positivo. Aqui dentro, eu já percebi que tem algumas pessoas aqui que são bem ansiosas, tá? E a questão da ansiedade não é um problema. Tanto é que, assim, algumas pessoas são diagnosticadas pela questão da ansiedade, como ou a pessoa tem déficit de atenção, principalmente crianças, né? Ou as pessoas são bipolares, vocês já devem ter ouvido falar isso aí, né? O cidadão ali é bipolar. Por quê? Porque uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro jeito. Daqui 5 minutos ele mudou completamente. Não tem a ver com bipolaridade, depois eu vou mostrar. Tem a ver com o jeito natural dele, que ele é uma pessoa adaptável. Ele se adapta à situação boa e ruim tão rapidamente que ele vive uma gangorra, né? E aí as pessoas estão ao redor pensam, a pessoa é doida. Como é que pode fazer isso aí? Não existe. Essa pessoa é muito fora da real. Na verdade, não é, né? Eu vou pegar só alguns exemplos aqui. Uma coisa que o JF descobriu também é assim, ó, que essas pessoas aqui, elas têm aqui na região dos rins, né? A questão da adrenalina. Então elas são muito rápidas, é como se tivesse sempre uma formiguinha movimentando e mordendo essas pessoas. Elas não conseguem ficar paradas, quem está no núcleo ativo, tá? Como eu falei antes, elas têm essa questão muito do movimento e da atividade, né? E se elas verem uma pessoa parada, elas vão fazer a pessoa entrar em movimento também. Só que nem sempre vão conseguir. Porque se o outro é racional ou é muito emocional, ele vai dizer assim, não, eu não vou fazer agora não. Um exemplo, aqui com certeza alguns são pais, né? Quando você chama seu filho e diz assim, olha, vai fulano, vai tomar banho, tá na hora. E o teu filho ou a tua filha vai dizer lá, né? Eu já vou. Não tem, com certeza alguém já passou por isso, né? Eu já vou. E você fala segunda, eu já vou. Para uma pessoa ativa, isso é a morte. Que ela chega lá, Gabi, como é que é? Eu já te mandei 10 vezes, Gabi, vá para o banheiro. Aí ela vai dizer, mãe, eu estou terminando isso aqui. Não interessa, vai tomar banho primeiro que você termina. Então, assim, o que vai acontecer para a pessoa ativa? Isso é mortal a outra pessoa dizer essas palavrinhas. Deixa para depois eu vou, amanhã a gente faz. É mortal isso aí, né? Vamos pegar exemplo de alguns grupos aqui. O que seria um grupo natural de inteligência? Que a gente chama de GNI, né? Grupo natural de inteligência seriam pessoas que têm a personalidade muito parecida, né? Que agem de uma maneira muito parecida, mas que não são a mesma pessoa, obviamente. Como a cultura, com quem você vive, a sua educação, onde você nasceu, vai fazer toda a diferença na sua educação e na sua forma de ver. Mas eu vou mostrar para vocês que mesmo assim,
as pessoas que pertencem a um grupo natural de inteligência, elas são muito parecidas. Porque elas vão pensar e agir do mesmo jeito, mesmo estando em outro país. Elas vão pensar muito parecido e vão fazer do mesmo jeito. Aqui um exemplo, ó, vamos pegar continuadores, né? Esses nomes que a gente deu ali são uma espécie de apelido. Esse apelido é aquilo que é mais forte no grupo natural de comportamento. Então, por exemplo, aqui nos ativos nós temos fazedores, que são aquelas pessoas que fazem acontecer, literalmente, e estão sempre fazendo. Nós vamos ter pessoas intimidadoras, que são aqueles que têm uma coragem exagerada e que estão sempre, acabam intimidando as outras pessoas só pelo seu jeito de ser. Vou dar um exemplo depois. Os futuristas, que o próprio nome já diz, né? Vivem no futuro, estão sempre se projetando para o futuro, nunca estão no aqui e agora. É sempre assim, ó, estou olhando para a Sandra, mas eu já estou pensando o que eu vou fazer 9 horas, o que eu vou fazer amanhã, tá. Aí, opa, agora está interessante, eu voltei de novo e estou prestando atenção. Aí daqui a pouco eu perdi de novo o fio, vou lá na frente e volto. É o tempo todo assim. E isso não é um problema. Isso é natural, tá? Não é um problema nenhum. E aí nós vamos ter os continuadores, que é assim, ó, que pode ter alguém aqui no meio de vocês também, que é assim, não sei não. Não sei. Estou meio desconfiada de ser que eles estão falando. Olha, eu vou ter que pesquisar melhor disso aí. Uma pessoa que está na base continuadora, ela sempre vai ter dúvidas. Todos os dias da vida dela, ela vai ter muitas dúvidas. Ela nunca vai dizer assim, olha, de certeza, um exemplo, você conheceu uma pessoa continuadora, né? Entrou um colega de trabalho lá, ele está 6 meses com você. E se você chegar para uma pessoa que é continuador e perguntar assim, o que você acha da Gabi? Ela já está 6 meses com a gente, tá? Olha o que o continuador vai dizer. Não posso dizer nada sobre ela. Aí você vai dizer, mas como você trabalha 6 meses ao lado dela? Eu ainda estou investigando ela. Eu ainda estou percebendo como ela é. E é bem assim mesmo, tá? A palavra é essa, ó, investigando. Toda pessoa que é continuadora, ela fica investigando o tempo todo as pessoas. E você não percebe, porque ela não vai te falar, ela não vai te perguntar, mas ela vai pelos outros, né? Ela vai lá na Débora assim, Débora, você viu onde que a Gabi falou vermelho e azul, mas no outro dia ela falou azul e vermelho? Isso aí não é de desconfiar? Aí a Débora, não, meu Deus, a Gabi é uma pessoa tão... Não, mas eu tô meio desconfiada disso aí. Outra característica de quem é continuador, né? Tá aqui na janela, escutou um barulho. Ele está sempre investigando, está sempre olhando as coisas, vendo se tem alguém estranho. Estranho é sempre um problema para quem é continuador. Por exemplo, o grupo de comportamento que tem chamado futurista, isso não é um problema para ele. Se chegar uma pessoa aqui agora, né, e digamos que eu fosse futurista, eu não sou um gênio futurista, a pessoa chega ali e fala assim, e aí, tudo bem, Sandra, o futurista vai conversando, sabe aquela pessoa no ponto de ônibus? Que ela encostou ali para pegar o ônibus, aí a pessoa do lado diz bom dia, ela já começa a falar tudo para a pessoa, a pessoa assim, daí a pessoa pensa, aí o colega está junto e pergunta, você conhece a pessoa? Acabei de conhecer agora. Meu Deus, mas olha só, você já, parece que você se conhece há 3 anos já, 2 anos, sei lá, a minha mãe era desse geni, né, futurista. Eu lembro que quando a gente era pequena, eu sempre fui, né, mas menor de idade, nós éramos em 3, sempre escadinha assim, né, a gente ia com ela. Aí ia pro centro e tal, daí chegava, passava uma mulher ali, ela começava a conversar no ponto de ônibus. Aí a gente dizia, mãe, você conhece a pessoa da onde? A gente já desconfiado, né? Acabei de conhecer agora. E ela conversava como se fosse, isso é um futurista, tá? Se adapta a pessoa. Se ele não tem o que falar, ele vai falar. Vai falar do tempo, vai falar da roupa, vai falar do jogo do Brasil, vai falar de qualquer coisa. Se adapta rapidamente, né? O continuador não, ele vai ficar pesquisando, né? Ele tá no lado do Alejandro, no ponto de ônibus, ele assim, tá olhando a roupa dele e tal, tá vendo se ele não tá com uma mochila. Não sei, talvez ele tá com a mochila, eu vou me afastar um pouco, eu tô com receio. E ele não tem nada de errado. Mas assim, ó, naturalmente, uma pessoa continuadora desconfia de tudo e de todos, tá? Isso é um problema? Não é um problema. Só que se for exagerado, aí sim pode ser um problema, né? Quem aqui não nasceu em Blumenau? Podia levantar a maioria, mais do que a metade.
É assim, ó, as pessoas que nasceram em Blumenau, que eu vou falar agora, elas vão dizer assim, realmente fecha. E vocês que vieram de fora, vocês vão confirmar também. As pessoas aqui pensem assim, como se a cidade, ela fosse uma pessoa, tivesse uma personalidade, né? A personalidade de Blumenau seria isso que eu estou explicando, o continuador. Vocês podem ver se não fecha, ó. As pessoas são desconfiadas, elas querem saber qual é o seu sobrenome, da onde você veio, o que você está fazendo aqui, se você não vai voltar mesmo para a sua cidade depois que você está trabalhando aqui, e começa a te fazer um monte, não faz um interrogatório todinho, e pode ser não para o trabalho, pode ser até para a amizade. Tipo assim, começa a te investigar, começa a te perguntar, e quando você já faz parte do grupo dela, grupo de comportamento, grupo de afinidade, ainda assim ela vai dizer assim, mas eu ainda não conheço bem essa pessoa, eu ainda estou analisando, ela ainda vai dizer isso, tá? Lá no final, tá? E aqui é também a cidade que é mais gregária, né? Algumas pessoas que já devem ter visitado, por exemplo, a Alemanha, o país em si, ele é tão gregário quanto Blumenau, ou seja, aqui tem grupos para tudo, né? Os grupos de cacetilho, estantiche, grupo do Chevette, do Opala, infinidade de grupos que não tem outro lugar no mundo como aqui, né? Pois não. Tem a possibilidade da pessoa ser um mais forte e um mais fraco, mas ser os dois grupos? Tem sim. Como é que é seu nome? Elcio. Elcio é assim, é que nós todos, nós temos uma personalidade central, né? Isso a gente explica no nível 1. E mais pra frente, no nível 2, a gente explica bem isso aí, Elcio. Que tem mais duas personalidades que nos apoiam também. É como se a gente fosse 3, tá? Mas na verdade um deles é o mais forte, é bem isso aí. Só que a pergunta, eu já sei qual é a pergunta que vem depois. É assim, então a gente pode mudar de comportamento? Não. Mudar de grupo de comportamento a gente não pode, tá? Um exemplo, se eu sou uma pessoa que eu nasci na base intimidadora, eu não posso me transformar no outro grupo de comportamento. Mas, claro, eu tenho características, como ele falou, de outros grupos de comportamento. E, inclusive, isso é tão natural aqui, que quando a pessoa está fazendo curso, ela fala assim, mas eu tenho tanto disso aí que você está falando, ó. E daí, quando chega lá no final, ela fala, agora eu entendi. Eu tenho um pouquinho de tudo, mas realmente aquilo ali é o mais forte, né? Você já fez o Renato? Não? Tá, eu tô achando que eu tô... Como é que é seu nome? Marielle. A Marielle, eu pensei que a Marielle já tinha feito, Marielle, que o teu rosto não é estranho. Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre futuristas, tá? Que normalmente tem bastante futuristas, tem aqui na sala, tem em todos os lugares onde vocês trabalham, em casa, né? O que é uma base futurista? Um gênio futurista são aquelas pessoas que estão sempre projetando ideias e tem projetos o tempo todo, né? Então, é assim, ó, a pessoa normalmente está conversando com você, daí a Gabi falou uma palavrinha que eu, futurista, peguei o negócio ali. Daí eu já estou pensando naquilo que ela está falando, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou projetar, daí daqui a pouco a Gabi fala uma outra coisa, ela fala, Sandra, entendesse? Sim, Gabi, Mas assim, eu estou sim, confirmando, mas na verdade eu já não estou mais aqui, eu já estou pensando como é que eu vou fazer aquilo, né? Na cabeça de uma pessoa futurista, gente, tudo é colocado de uma maneira tão rápida que eles pensam numa velocidade da luz, eles já estão lá na frente. Vou dar um exemplo, ó. Tem um colega nosso que fez o Inato aqui, ele sempre fala assim, olha, como eu projeto as coisas, eu sempre tive um sonho de ter um shopping, né? Aí só que assim, ó, quando eu vejo um terreno, eu penso assim, eu já vejo que eu comprei aquele terreno, que eu já construí o shopping, eu já vejo como vai ser as lojas lá dentro, como as pessoas estão indo lá dentro, como vai funcionar tudo. Isso aí é uma cabeça de futurista, tá? A pessoa já projeta tudo como vai ser. Um outro exemplo, um futurista vai comprar um carro novo, né? Então ele está pesquisando, ele está verificando. Se for um continuador, ele fica meses, faz um monte de planilhas para ver qual é o carro mais econômico, mais isso, mais aquilo, custo-benefício, tal. Se for um futurista, ele também vai analisar isso, mas não com tanta profundidade. Só que quando ele compra o carro, olha o que acontece com o futurista. Ele já planejou tudo, né? Pensou tudo. Quando ele entra dentro, anda talvez um dia, 2, ele pensa assim, já me desse carro. Daí a pessoa vai dizer, por quê? Porque tudo isso aqui eu já tinha projetado, já tinha visto antes. Já passou, agora já não tem mais graça. É assim uma cabeça de futurista, tá? Ele já pensou tudo antecipadamente e quando ele está dentro, perde a graça. Um exemplo,
ele vai comprar um celular da última geração, né? Aí ele fala, não, eu preciso comprar isso aí, porque todo mundo tem, meu Deus, é isso aí, isso aí. Quando está na mão, ele rapidamente ele já brinca, joga com tudo lá e assim, meu, para que eu fui comprar isso aqui? Meu Deus do céu, já me arrependi, ó. Meu Deus, isso já não tem mais graça para mim, já passou, entendeu? O futurista tem muito disso aí. Outra questão, quem está na base futurista não consegue viver sem metas e resultados. Sempre tem que ter metas. Ele sempre está colocando metas e metas e metas e metas. Ele mal terminou uma, ele já está colocando outra, tá? Num lugar que ele trabalhe, que não tenha desafios e não tenha meta, o futurista logo murcha e ele acaba dizendo assim, ó, sabe, Gabi, eu nem sei mais o que eu faço aqui nessa empresa, porque assim, ó, vem todo dia desmotivada. Olha, eu já sei tudo o que acontece aqui, eu já sei como é que é, ninguém me bota desafio. Quando o futurista entra na empresa, né, ele rapidamente, no máximo em uma semana, ele sabe tudo como funciona da empresa. Ele já sabe se ele vai ter futuro ali ou não, se ele vai conseguir ter carreira, se ele vai um dia conseguir galgar um cargo maior, né? Se vai sentar no lugar do chefe, do diretor, ele já sabe tudo em uma semana. Tem grupos de comportamento que levam 6 meses, 1 ano para descobrir isso aí, porque estou observando, estou analisando, o futurista já sabe tudo em uma semana. É fato isso aí, tá? Vocês podem começar a observar algumas pessoas, ou você mesmo, né? Como às vezes você se sente desmotivado e pensa assim, cara, parece que eu já trabalho nessa empresa há 10 anos, mas eu só estou aqui 1 mês. Ele percebe tudo muito rápido, já sabe como é que funciona, com quem eu tenho que falar. Um exemplo, uma pessoa futurista, quando ela está com o porteiro, lá no começo da empresa, né, ele se adapta àquela pessoa que está lá, do jeito que a pessoa é. Aí ele vai falar com o diretor, ele se adapta com o diretor. Ele vai falar com uma pessoa que é tida na empresa como brava, ele consegue se adaptar àquela pessoa. Ele vai falar com a outra pessoa que é alegre, ele se adapta a ela. Ele se adapta a tudo e a todo mundo o tempo todo. Muito rápido, né? De uma maneira muito rápida. Pergunta, gente, sobre futurista, continuador? Não? Estão identificando algumas pessoas assim? Vendo algumas características? Ok. Vamos agora um pouquinho para o lado racional, tá? As pessoas que estão no lado racional, obviamente o forte delas, né, a questão do raciocínio como dispositivo natural. Ou seja, tudo tem que ser muito lógico. E isso é desde criança até a fase adulta, tá? Se você pegar uma criança, um menino ou menina ali de 7, 8 anos, e ele é racional, e você fizer uma pergunta que não tem lógica, na hora ele te responde alguma coisa sobre aquilo. Na minha família eu tenho muitas pessoas, a grande maioria, que pertence ao grupo chamado neutros. E eles são extremamente lógicos. Então, assim, muitas vezes a gente olha para eles e pensa assim, não sei se a pessoa está brincando ou está falando sério. Porque ela tira um sarro da tua cara e ele pensa assim, cara, o que eu falei? Aí ele fala assim, você não sabe o que você falou? Aí ele faz uma outra piada, uma outra brincadeira em cima daquilo que você falou. Porque para essas pessoas tudo tem que ter lógica. Tudo. Vou dar um exemplo de uma criança, quando tinha 8 anos, a gente tinha ido no zoológico para essa criança, ele pertence ao núcleo racional, tá? E aí a minha irmã fez um comentário assim, olha fulano, esses macaquinhos ali, ó, olha como as mães, todas as mães cuidam dos seus filhos. Ela fez uma afirmação, né? Sabe o que ele falou com 8 anos? Nem todas. A primeira resposta lógica é essa, tá? Nem todas. Aí depois ele explicou por que nem todas. Assim, ó, caiu o queixo das duas, né, ficando. Como a criança com 8 anos explicou isso aí? Ele explicou por que nem todas as mães cuidavam dos filhos. E ele identificou algumas mães falando pra gente que não cuidavam dos filhos. Daí a gente assim, meu Deus, isso é ser uma pessoa racional. Ele já vai com a lógica direta, né? E não adianta você ficar dizendo, mas tem isso. Ele já vai dizer, mas você não pensou sobre isso, né? Vou dar um exemplo agora de quem está na base neutra. Pessoas que estão na base neutra, o próprio nome diz, né? São pessoas que buscam paz, tranquilidade e não gostam, em hipótese nenhuma, de conflitos. Alguém aqui, por acaso, gosta de conflitos? De viver em briga, discussão com outras pessoas? Eu aposto que não, né? Só tem um grupo aqui que consegue viver assim, tá? Que é chamado intimidador. O conflito, a sobrevivência dele é realmente
estar sempre em discussão com outra pessoa, mas uma discussão mais ideológica, né? Não de física, né? Mas tirando esse grupo, todos nós não gostamos de conflito. Esse aqui, ele realmente repudia todo tipo de conflito. Um exemplo, se eu chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, como é que é o seu nome? Júlio. Ô Júlio, é o seguinte, ó, eu estou sabendo que o Alejandro falou bem mal de mim, tá? É verdade, né, Júlio? O que ele falou de mim? Aí, o que você falaria para mim como resposta, Júlio? A pessoa que é lógica, ela vai dizer isso aí, tá? Assim, ó, pergunta para ele. Uma pessoa que é neutra, ela vai dizer assim, ó, a primeira resposta, não sei de nada. Bem com essa carinha assim, ó, não sei de nada, não escutei nada. Não, como, Júlio? Pois você estava junto com ele lá, que eu estou sabendo e tal. Não sei nada. E se insistir, aí a pessoa vai dizer assim, a frase que o Júlio falou agora, vai lá e pergunta para ele se você quer saber. Mas não fala de jeito nenhum, tá? A pessoa que está na base neutra, ela nunca vai falar o que o outro falou. Vocês já entenderam porque ela não vai falar, né? Porque ela vai gerar um conflito. Se, digamos, né, se você não é, tá, Júlio, mas se fosse do GNI neutro, ele ia pensar assim, se eu falar para Sandra, vai gerar um conflito porque eu vou lá cobrar dele, né? E aí eu não quero entrar nessa confusão, então eu fico, não quero saber. Pessoas neutras nunca vão falar. Por isso vocês não têm aquelas pessoas que vocês falam assim, meu Deus, eu não consigo tirar nada dessa pessoa. Eu pergunto, quanto mais eu ponho na parede, pior fica porque a pessoa não me fala nada. Essas pessoas estão na base neutra, tá? Outra característica dessas pessoas que estão nessa base, né? Seja o esposo, a esposa, o pai, a mãe, a pessoa entrou, botou a mão na maçaneta da porta no final do expediente, né? E o neutro já está dentro de casa. Só pelo jeito que a pessoa põe a mão na maçaneta, ele já sabe se ele pode conversar com a pessoa ou não naquele dia. Ele pensa assim, não, é melhor ficar quietinho, eu sair de fininho, porque hoje não é um bom dia para conversar nada. Daí some. Pode ser criança, pode ser adulto, ou minha mulher vai fazer a mesma coisa, tá? Por quê? Porque ele já sabe, como ele conhece muito bem a pessoa, ele já sabe que a pessoa está entrando de um jeito diferente, né? E pior ainda quando a pessoa fala assim, e aí, aconteceu alguma coisa, Gabi? E a Gabi, digamos que está na base neutra, né? Não, tá tudo ótimo. Mas não, ela queria falar um monte de coisa. Só que eu já vim desse jeito todo explosivo, é óbvio que ela vai dizer que não, né? Outro exemplo de uma pessoa que está na base neutra, ó. Nós estamos brincando, são duas crianças ali, quebramos o vaso da mamãe. Daí, digamos, se for uma outra pessoa que não é neutra, ela vai ter a ideia como fazer isso, né? Olha, vamos esconder isso aí, ou vamos dar um jeito. Aí eu digo, ai, você vai dar um problema? Meu Deus, quando a mãe chegar, meu Deus do céu, tá. Aí tudo bem, o irmãozinho convenceu que nós vamos jogar no lixo, nós não vamos falar nada, até ela descobrir. Beleza. Aí a mãe chegou, já percebeu de cara, se for uma pessoa fazedora, ela percebe de cara já que faltou alguma coisa ali na casa. Tá faltando alguma coisa aqui. Onde é que tá o meu vaso? Aí o neutro, olha o que ele vai dizer. Não sei de nada. Bem assim, tá? E são pessoas que quando criança eles fazem assim, ó. Eles olham, vão na casa de uma pessoa, no próprio quarto de outra pessoa. O que tem aqui? Mas assim, ó, bota tudo direitinho, eu só sou, como é que se diz, curioso. Eu não quero mexer em nada, eu só sou curioso. Eu quero saber como é que é. E você pensa que a pessoa nunca botou a mão ali, mas ela botou pela curiosidade. Essas pessoas aqui são muito investigativas no sentido de pesquisar. Os melhores pesquisadores do mundo estão nesse GNI aí. Eles são extremamente pesquisadores, têm muita paciência e tolerância para ir até o fim da pesquisa. Um exemplo, ó, quando você pega um futurista que vai fazer uma pesquisa, né? Ele vai ser bom nisso aí também, só que vai ter uma diferença do neutro. Chega um momento e ele vai assim, meu Deus, eu já estou 3 meses pesquisando isso aí, olha, quer saber? Vou jogar isso aqui tudo fora e vou começar tudo de novo. O neutro fala assim, não, vamos continuar. E vou mais 1 mês, mais 2 meses, mais 1 ano, eu vou até chegar. São extremamente persistentes. Vou dar um exemplo de uma pessoa que estava nessa base, que é da área de esportes, né? Mas que foi muito persistente, o Ayrton Senna. Se vocês, né, todos nós aqui conhecemos, ou alguém já leu a biografia, ou já assistiu algum filme, ele é exatamente desse GNI que eu estou falando agora. Uma pessoa calma, aparentemente tranquila, só que por dentro os meus são super agitados. Um exemplo,
eles vão numa consulta médica e você sempre tem aquela que o médico atrasa, né? Aí quando você pega uma pessoa muito ativa, olha o que faz, a secretária já vai dizendo, olha, o doutor vai demorar aí mais uns 20 minutos. O ativo já levanta e, olha, eu volto outro dia, então eu ligo depois para remarcar, tá? Já está saindo. Já está lá na garagem pegando o carro. Uma pessoa que é neutra, ela continua sentada e ela está pensando assim, ó, eu vou levantar e vou dizer que eu vou embora, tal. Não, mas aí, tá, mas tem mais pessoas aqui também, não vou ficar esperando. Só que por dentro ela está super agoniada. Ela não está mais querendo ficar sentada ali, mas ela fica. Os neutros, por isso que eles são aparentemente tranquilos, né? Mas no fundo ali dentro são pessoas bastante agitadas, tá? Ok. Aí nós temos aqui também, vocês perceberam, né? Que nós temos lá um futurista que tem o lado ativo, que é uma pessoa extremamente ativa, e aqui nós temos um outro tipo de futurista, que é um futurista racional. A diferença dos dois é assim, o futurista ativo, ele planeja, sonha com as coisas também, mas ele já sai fazendo. O futurista racional, ele planeja bem mais, demora nesse planejamento e demora para fazer a execução. Um pouco mais do que o ativo, obviamente, né? O ativo é assim, ó, o futurista ativo, você manda uma mensagem no WhatsApp, ou o que for, e daí ele pensa assim, tomara que a pessoa já esteja lá no outro lado e já me responda, né? Aí a pessoa não respondeu, daí ele fica com aquele sinalzinho de interrogação, né? E aí, eu já quero a resposta. Mandei um e-mail, ele já quer a resposta imediata. O futurista racional já espera um pouco, né? Mas mesmo assim, também são duas pessoas que têm bastante ansiedade, né? Otimistas. Aqui nós temos um geni também chamado otimista, que são pessoas extremamente alegres, de bem com a vida, vivem apenas o dia de hoje, não pensam no passado e não pensam no futuro. É extremamente o contrário de um continuador, que pensa muito no passado e como as coisas vão ser, né? E o futurista que vive no futuro. Essa pessoa vive o dia de hoje. Tudo o que ele tem, em tese, de dinheiro, ele gasta hoje. E se você perguntar assim, mas por que você não guarda dinheiro? O dinheiro é assim, é para comprar as coisas que eu quero, eu vou gastar hoje mesmo. Amanhã a gente dá um jeito. É aquela pessoa que pode fazer o seguinte, ele já tem o dinheiro guardado ali para pagar uma conta que vai vencer sexta-feira. Mas hoje alguém convidou para sair, né? E aquele dinheiro eu estou guardando para pagar aquela conta, mas me falta uma parte ainda. Aí eu pensei, não, vou pegar esse dinheiro e vou lá vamos para a festa e vamos lá. Aí a pessoa diz, mas você não estava guardando? Tu vai conseguir? Eu dou um jeito, tá? Até sexta-feira eu vou ter esse dinheiro de novo. Porque ele pensa no momento atual. Pessoas que estão na base otimista, vou dar um exemplo de um otimista em outro país, tá? Se você pegar um otimista na Alemanha, que é uma cultura bem tradicional e tão forte quanto de Blumenau, né? E se ele for otimista, ainda assim com aquela cultura lá, ele vai ser uma pessoa muito alegre e ele pode fazer trocas. Vou dar um exemplo, se seja uma criança otimista e ele ganhou um brinquedo super caro, eletrônico, super caro, né? Só que a minha coleguinha tem um outro brinquedo que é mais interessante, mas é de madeira. E é uma mixaria, quase não custou nada. O que o otimista faz? Se for mais interessante, ele troca. Ele entrega o brinquedo que é super caro e fica com aquele que para ele é mais prazeroso. Para uma pessoa otimista, tudo que ela faz tem que ter prazer. Seja o trabalho, tudo exatamente na vida tem que ter. Ele não faz algumas trocas como nós outros poderemos fazer, tá? Um exemplo, você está num trabalho que você ganha 5 mil reais e aí você vai, de repente, não está mais gostando tal e te ofereceram outro trabalho, só que você vai ganhar 3 lá. Aí, por uma pessoa, por exemplo, que tem outro geni, ela vai dizer, não, meu padrão de vida é para 5 ou para mais, eu não tenho como... O otimista é assim, é na hora, eu já troco pelo de 3 e até se for 1,5, R$1.500 eu vou também. Olha que diferença, né? São pessoas que não se apegam à questão material. O dinheiro é para viver e é para o momento atual. Eu não me apego ao passado para isso, né? O caminho cognitivo dessas pessoas, né, é o lado racional. E aí vamos para as pessoas que são emocionais, né? As pessoas emocionais, como eu falei, elas têm uma questão muito grande da empatia. Vamos pegar aqui um exemplo primeiro de uma pessoa que está na base neutra. Temos neutros racionais e neutros emocionais. Vamos pegar um neutro emocional.
O neutro emocional, ele vai usar a mesma característica do neutro racional que eu falei antes. Que não quero confusão, conflito com ninguém, gosto de paz e tranquilidade, harmonia das pessoas alegres e tal, mas tem uma diferença. O neutro emocional, ele vai sentir pena das outras pessoas, pena, né? Minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim, quem tem pena se despena, né? E realmente é verídico, porque assim, vai sentir pena, comoção por aquela pessoa e pode ser enganado pelas outras pessoas nesse sentido. Porque vai ter uma bondade de fazer aquilo e não vai levar em conta que pode ser tomar uma rasteira, né? Então acabam, digamos assim, podendo ser enganados. Todos nós podemos, tá? Só que o neutro, ele tem uma questão muito grande de disponibilidade, de ajudar as outras pessoas, né? De se colocar no lugar da pessoa e ficar com pena da pessoa. Um exemplo, eu tenho uma grande amiga que é neutra emocional, né? Então, assim, de vez em quando ela senta e me fala assim, ai, Sandra, olha só, aquela pessoa lá contou aquela história pra mim que aconteceu e tal. Eu assim, então, fulana, olha só, você já parou para pensar e pesquisou com outras pessoas para ver o que eles pensam sobre isso que ela falou? Vou fazer isso primeiro. Meia hora depois ela já volta assim, ó. Meu Deus, ainda bem que eu fui fazer isso. Não era nada daquilo que a pessoa me falou. Mas olha, a pessoa ia me passar a pena. Daí eu falei, sim, porque estava olhando para o lado do coração. Lembra emocional? O emocional vai para o lado do coração. Primeira coisa que ele vai sentir é se colocar no lugar do outro e pode, nem todos aqui vão sentir pena, digamos assim, tá? Mas a maioria vai sentir. E aí vai ter uma complicação com esse lado, né? Essas pessoas neutros emocionais também são pessoas muito amáveis, não que os outros não sejam, né? Mas são pessoas amáveis no trato com as pessoas, na forma de falar. Toda pessoa do segredinho, toda pessoa que é neutra, ela fala super baixinha. Por exemplo, eu falo muito alto. Aqui, se tiver alguma pessoa que está na base neutra, ela vai assim, meu Deus, fala mais baixo. Se eu falar assim, ó, aqui não tem nada, assim, 20, 30. Se eu falar bem baixinho, tem gente lá atrás que vai dizer assim, dá para falar mais alto? A pessoa que é neutra, ela escuta além das paredes. Ela pode ter um casal, digamos, ali que seja um condomínio, né, no edifício, e ela está escutando além das paredes. É real isso aí, tá? Ele tem um ouvido super biônico. Todas as pessoas que estão na base neutra, elas têm uma audição super afinada. Tanto é que são ótimos até para música e tudo por conta disso aí. Que tem uma super audição. Você pode falar super baixo e elas estão te ouvindo lá sabe? É um perigo também porque eles conseguem ler lábios com muita facilidade, tá? A leitura labial, o neutro consegue fazer isso aí. Porque assim, ó, você está lá longe, pode ser que ele nem está te escutando, tá? Mas ele sabe que você está falando só pelos seus gestos labiais, né? São pessoas extremamente amáveis, né? Só que tem um detalhe, quando a gente fala das pessoas neutras, a gente fala em tranquilidade, né? No geral, são pessoas bem tranquilas sempre. Só que quando algo tira elas do sério, que é um momento de estresse, elas viram pessoas extremamente irritadas, tá? Extremamente. Tipo assim, de berrar, de gritar, de sair do sério, aí as pessoas se assustam bem, né? Que vem aquela pessoa sempre na calmaria e agora a pessoa se alterou. Tem lugares que a gente trabalha, as pessoas falam assim, gente, o que aconteceu? Olha só, a pessoa está berrando lá na outra sala. Deve ter acontecido uma coisa bem séria. Aí vai lá ver. Sabe o que o neutro vai dizer? A primeira coisa, eu estou indignado. Ou indignada porque aconteceu tal coisa. Blá, blá. Aí, sabe, soltar tudo para fora? Solta tudo em 5 minutos. Tudo, né? Só que, em seguida, já começa a sentir assim, quem está na base emocional. Ai, eu não devia ter feito isso. Meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar tudo isso aí? Só que agora já foi também, então eu não vou fazer mais nada não. Deixa assim, é para a pessoa aprender. Mas lá no fundo, já está se sentindo culpado. Aliás, a culpa é uma coisa recorrente em quem está no estado emocional, tá? Na base emocional. A pessoa faz algo, toma uma atitude, mas ela logo vai pensar se realmente ela deveria fazer isso ou não, né? A Tereza já conhece o grupo comportamento, né, Tereza? E tem muito disso aí, né? De se sentir culpada, né, sim, Tereza? Bastante. E até culpa do que não tem, tá? A pessoa que está no emocional, às vezes ela não tem culpa de nada daquilo que está acontecendo. Ela pensa assim, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa demais?
O que a pessoa está pensando, né, Tereza? Isso aí. Pessoas disponíveis, né, que estão no núcleo emocional, assim, o próprio nome já diz, né, uma pessoa que está na base disponível, ela está sempre pronta para ajudar. Aí você vai dizer, mas eu também sou uma pessoa que ajuda bastante, que estou sempre disposta. Sim, a maioria de nós temos isso, né, mas quem está nessa base ajuda todo mundo incondicionalmente. Qualquer pessoa, qualquer hora do dia ou da noite, tá? E isso pode ser um problema também, né? Por quê? Porque você acaba vivendo a vida das outras pessoas e deixa a sua vida de lado. Primeiro a dos outros, segundo a dos outros, terceiro a dos outros. Aí lá em quinto, sexto você pensa em você mesmo. Né, Alejandra? Isso pode ser um problema, né? Tem o lado positivo da ajuda, mas tem o lado negativo também, né? Pessoas disponíveis também, elas tiram um raio-x emocional das pessoas. Como é que é isso? Lembra do neutro que já percebe como a pessoa chegou? O emocional, o disponível é mais completo nessa análise ainda. É assim, ó, como é seu nome? Marlise. Marlise, ela, digamos, trabalha comigo, mas ela não está muito tempo no trabalho, ela está, sei lá, um mês, 2 semanas, né? Se tiver um disponível na mesma sala, ele já sabe tudo sobre a Marlise. Como é que ela gosta de tomar um café, se o café é com leite, sem leite, se é com açúcar, como é que ela chega de manhã, como é que ela põe a bolsa, como é que ela se veste, tudo. A Marlise chegou hoje, ela só está um mês, né? E aí o disponível já olha e pensa assim, ela não está legal hoje. Daí olha o que o disponível faz. Tá tudo bem contigo, Marlise. Mas, digamos que ela seja uma pessoa racional, né? Muito racional. E ela não quer saber de ficar conversando sobre os problemas. Daí ela vai dizer, sim, tá tudo ótimo. Aí o que o disponível faz? Ele insiste. Mas, de repente, não quer conversar, Marlise. Daí ela diz, não, obrigada, tá tudo bem, se eu precisar, te aviso, né? E o disponível insiste. Por quê? Porque ele tá vendo que a pessoa não tá legal e quer saber o que está acontecendo, né? Para poder ajudar, né? Outra característica de quem está na base emocional, principalmente disponível, nunca consegue olhar para uma pessoa, para a pessoa sem ficar olhando nos olhos. O disponível é aquela pessoa que fica olhando assim, mas está prestando atenção 100%, tá? Mas está sempre cuidando nos olhos dela. Daí a pessoa vai dizer, meu Deus, o que é isso? Daí, se de repente o outro pode dizer assim, essa pessoa está afim de mim, porque só está olhando, né? Não tem nada a ver. Os disponíveis, eles são muito taxados que estão afim de outra pessoa, sem estar, só pelo fato de ouvir e de prestar atenção na pessoa. E é 100%, tá? 100% que eu quero dizer assim, presta atenção 100% nas palavras que a pessoa falou. Inclusive, pode repetir todas as palavras depois. A frase todinha. Tá rindo, né, Júlio? Mas repete tudo, né? A pessoa repete todas as frases, os detalhes, tudo. Daí a pessoa, um futurista vai dizer assim, meu Deus, assim, você falou isso? Sério que tu falou isso? Ou um exemplo, futurista assistindo filme, né? Prestou atenção na maior parte, achou legal, já viajou, já viu tudo o final, ele já sabe tudo como vai ser, né? Só que daí ele assistiu a segunda vez, que é difícil, né? Aí ele vai dizer assim na segunda, meu Deus, essa cena aí não tinha na primeira vez. Daí claro que tinha, né? Pois é, mas eu não vi isso. Um disponível não vai acontecer isso aí. Ele vai ver do começo ao fim, mesmo que o filme seja uma droga, ele vai saber todas as cenas, todas as falas, tudo. É incrível isso, né? Ele pega um livro, uma pessoa que é disponível, tá lendo, ele é capaz ainda de te dizer assim, olha, tá lá na página, não sei talvez a página precisão, mas é lá pela página 17 ou 18 está escrito isso aí, ó. Aí a pessoa vai dizer, para com isso. Tá escrito ali, pode ir lá. Outras pessoas, outros de nós, podemos pegar o mesmo livro, e aí assim, eu tô lendo, mas eu tô pensando em outras coisas, né? Aí eu tenho que voltar, alguns de vocês devem fazer isso direto, tá? Eu volto 5, 6 páginas, ou começo a fazer, grifar, né? Isso aqui tá interessante, isso aqui tá interessante, mas eu tenho que voltar tudo de novo. Ai, meu Deus, eu me perdi, tudo que eu tô pensando, volta. Aqui, ó, se tiver uma pessoa que é futurista e não fizer isso, não tem chance nenhuma, a pessoa sempre vai fazer isso, tá? Ela vai ter que voltar atrás. Porque ela precisa ler algumas coisas de volta que eu perdi, algumas coisas que eu já estou lá na frente. E já sei o final da história, já projetei tudo, já sei tudo como é que é, né? Aqui vou só dar um exemplo bem rapidinho. A maioria dos grupos de comportamento, nós somos meio que uma linha reta, assim, a gente tem algumas oscilações, né? Durante o dia ou durante meses, né?
assim, eu posso estar um pouquinho estressado, vou lá para cima, mas normalmente só uma linha reta. Olha o que acontece com a pessoa que está na base futurista. Daqui 5 minutos, eu estou lá em cima, meu humor, daqui 5 minutos eu estou aqui embaixo. Lá em cima, embaixo, aí a pessoa assim, meu Deus, como é que movimento futurista? Com notícias boas, né? Se ele tiver uma novidade, um desafio, ele está no telefone e recebeu notícia boa. Meu Deus, Gabi, tu nem sabe, fechei um negócio, não sei o que, não sei o que. Tá tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo o que você pediu, eu digo que sim. Tá, beleza. Aí, daqui 5 minutos eu recebi uma notícia ruim. O Júlio é meu chefe, fui lá na sala dele e ele falou assim, olha, Sandra, a gente vai ter que fazer uns cortes ali de algumas coisas, tal, tu já não vai mais poder usar o carro da empresa, não sei o que, né? E eu tô na base futurista, tá? Aí eu saí. Gabi, meu Deus, Gabi, eu acho que já tenho que me preparar. Eu vou ser demitido e vai acontecer isso. Quando eu chegar em casa, já vou dizer que a gente não pode fazer isso. Já estou totalmente down, né? Daí eu já começo a me encostar na parede. Eu tenho vontade de dormir. Quando o futurista tem muita vontade de dormir, então é totalmente abaixo de. Mas, aí eu recebi uma ligação com uma coisa maravilhosa. Já estou bem de novo. Meu Deus, Gabi, vamos lá fazer um churrasco, não sei o quê. Aí eu falei, você é doida? Você acabou de dizer que tem que economizar. Não, tá tudo ótimo. Eu falei isso? Meu Deus, Gabi, eu falei isso. Vamos lá. Assim, ó, é o tempo todo. Quem está no lado não consegue entender e quem está dentro do próprio futuro pensa assim, eu acho que eu sou meio maluco. Não é maluco, tá? É apenas a natureza da pessoa. Né? Assim como vocês podem ver pessoas perfeccionistas, e todos nós podemos ser também, né? Mas tem um geni aqui que está na base ativa, que é o chamado fazedor, ele é o mais perfeccionista de todos. Talvez tenhamos alguém aqui também. E esse fazedor é assim, ó, são pessoas que têm que ser tudo certo, organizado, muito limpo, tudo onde ele vai e tudo muito organizado, né? Então qualquer coisa fora do lugar é um problema. Vou dar um exemplo da pessoa fazedora. Muitos anos eu trabalhei com uma amiga, ela era secretária do diretor na empresa que eu trabalhava, né? Que era uma multinacional. Aí ela chegava toda arrumadinha com a bolsa dela, tal, colocava a bolsa em cima da mesa, e aí a sala era grande, né? Tem várias pessoas trabalhando e o diretor trabalhava na frente, assim, ele sempre chegava por último. Quando ela botava a bolsa e ela olhava para a janela e via as cortinas fora do lugar, já dava um estresse na hora. Meu Deus do céu! De novo! Olha só, vocês não são capazes de levantar e arrumar essa cortina? E abrir essa cortina seda, ela ia lá, né? Arrumava e tal. Aí a gente não sabia porque ela fazia isso, tá? Isso era uns 18 anos atrás. Eu mal ainda estava conhecendo essa ferramenta, né? E aí a gente pensava assim, não pode ser, ela é muito chata, né? Por que ela faz isso todo dia com a gente? Quando ela foi para o primeiro curso que nós fizemos em coletiva, aí a gente começou a ver assim, cara, nós temos que respeitar ela, porque a natureza dela, ela quer tudo certinho, tudo arrumado. Aí a gente já se programava antes, né? Quando ela chegava, estava tudo, daí ela botava a bolsa, não tinha nada para falar. Eu ia para o armário, começava a mexer nas coisas, daí o dia fluía, estava tudo certo. E só que às vezes ela também tinha que fazer o contrário com a gente. Um exemplo, a pessoa estava reclamando de alguma coisa e tal, ela assim, ai, meu Deus, é muita reclamação, para que reclamar isso aí? Aí ela já queria ser direta, né? Mas a pessoa ficava explicando, então assim, natureza, respeito a cada um, né? Ok, nós já estamos indo para o final, tá, gente? Aqui, então, fazendo um resumo do que eu falei, né? Ao todo, nós temos 12 grupos naturais de inteligência, 12 genis. Cada um tem um bonequinho aqui que representa, né? Que é uma caricatura desse jeito de ser. E cada um, como vocês perceberam, também tem um nome, a qual identifica aquele grupo natural de comportamento, né? Aqui nós temos grupos que estão na base emocionais, alguns ativos e racionais. Lembrando que todos têm esses 3 composições, ativo, racional e emocional. A ordem é que vai mudar isso dentro do jeito de ser de cada um, né? Perguntas, gente, sobre os grupos de comportamento? Alguém tem alguma curiosidade sobre o que eu falei? Não? Assim, ó, eu tenho certeza de uma coisa, quando vocês saírem daqui hoje, a maioria de vocês vai ficar, já deve, aqui sentado, ter identificado várias pessoas com quem você convive. Provavelmente você já viu o seu pai, sua mãe, o seu esposo, esposa, ou filhos, né?
mas a maioria de vocês vai ter dificuldade de se ver. De pensar assim, meu, disso aí, tudo que eles falaram, eu não me vi em nenhum desses aí. Ou eu me vi em algumas coisas ali, tá? Porque sempre vai ser mais difícil você se ver, e você se perceber, né? E perceber os outros vai ser bem mais rápido. Principalmente para você, né, Tereza, que consegue ver os outros muito rápido, né? E para mim não, muito difícil. Isso aí. Tanto é, eu lembro quando a Tereza terminou, você não fez o curso há muito tempo, né, Tereza, aqui, né? Um mês, 2 meses? Um mês e pouquinho, né? Quando ela terminou, ela estava em dúvida qual era o grupo de comportamento dela, porque o GNI, que a Tereza faz parte, ele percebe todas as pessoas, mas tem uma dificuldade de se perceber. E se perguntar para ela assim, ó, se você pudesse escolher algo agora, né? Que viesse um gênio da lâmpada que te desse 3 desejos, ela não vai saber responder nem o desejo para ela. Mas para as pessoas que ela ama, ela sabe tudo. Ela vai dizer, ah, para isso eu queria comprar isso, queria fazer isso, queria... Para ela mesma, ela vai dizer assim, não precisa de nada, tá tudo ótimo. E alguns aqui vai dizer, a primeira coisa é assim, ó, meu, claro que eu tenho sonhos, meu Deus, olha, meu Deus, não vai dar os 3, tá? Eu preciso de muita coisa. Vou te dizer qual é a prioridade aqui, né? Então, somos todos diferentes mesmo, né? Então, essa é a lógica, tá, gente? Assim, ó, quando você... como é que funciona aqui a logística, a metodologia do Inato, né? No curso, a gente fala que é um curso porque não tem um outro nome para dar para isso. Mas quando você estiver dentro, né? Se um dia você tiver a oportunidade de estar aqui, é assim, nós apresentamos cada um dos grupos naturais, explicamos todas essas características com mais detalhes, né? Tem uma apostila toda e tal. A pessoa não precisa falar nada, ela não precisa, que se quiser interagir, porque a gente sabe também que tem grupos naturais que têm aversão a ficar falando em público, né? Ou ficar assim, ah, então, Marlise, a Marlise acho que não é o caso, né? Chega e pergunta para ela assim, ah, então, pode vir aqui na frente falar tal coisa? Ela não vai ter problema, provavelmente. Mas tem alguns aqui que vão morrer. E assim, vai abrir um chão aqui no meio e ninguém faz isso aqui, tá? A pessoa vai ver nos grupos e quando chega lá no outro dia, ela vai se perceber. Tipo assim, eu já percebi, eu estou dentro daquele grupo natural ali, ó, mas eu estou em dúvida, tem 1 ou 2 ali que eu faço parte, eu acho, tem algumas características, você mesmo vai se ver. Aqui nós não identificamos a pessoa, é a pessoa mesmo que se vê, tá? Porque quando você identifica uma pessoa, você está fazendo um rótulo com ela. Muitos de vocês podem ter sido rotulados já na vida. Por exemplo, a pessoa que é muito tranquila, né? Normalmente ela tem aquele estigma que as pessoas colocam assim, ah, não, como é que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, eu não vou perguntar nada para o Guilherme, porque ele é tão quieto, ele não fala nada, ele não deve estar pensando nada. Grande erro, porque a pessoa que é assim, ela está percebendo tudo, observando tudo, só que assim, eu não preciso me pronunciar. Não preciso mostrar que eu sei, não preciso nada disso aí. E aí perdem grandes oportunidades, às vezes, né? Porque não são valorizados, certo? E também não sabem se vender. As pessoas que são muito tranquilas, elas acabam não sabendo se vender, né? Enquanto o outro que talvez fale demais ou que se expressa bem, a pessoa assim, ah, não. Olha, quantas vezes eu estando dentro do Inato, JF, outros profissionais aqui, a gente está fazendo uma seleção e a gente sabe a pessoa certa para aquele lugar, porque todos nós temos o lugar certo e as profissões certas, né? E aí a gente vê assim, aquelas pessoas, algumas pessoas não têm nada a ver com essa atividade. Só que algumas pessoas se sobressaem porque falam bonito e tal. E aí o candidato que não acha que não vai ser escolhido, ele pensa assim, quando eu sair daqui da sala, eles não vão me chamar, porque eu não consegui me expressar, né? E às vezes era bem aquela pessoa que vai ser aprovada, porque ele é o certo para aquela atividade. Eu não estou querendo fazer apologia a quem fala mais ou menos não, tá? Pelo contrário, tudo é natural, né? Tem pessoas que têm facilidade para fazer isso e outros que não. Só estou querendo dizer com isso que nós podemos naturalmente, por preconceito pelo sistema, criar um padrão. Ah, se a pessoa é assim, então é desse jeito aí, pronto, é assim e assim. Isso não funciona aqui, porque assim, nós mostramos as características naturais, e não um rótulo ou um padrão, né? Que a pessoa assim... Um exemplo meu mesmo, né? Esses tantos anos que eu trabalho, sempre trabalhei na área de gestão de pessoas, né? E sempre usei muitas ferramentas de análise de perfil comportamental. Alguém aqui trabalha em RH? Não? Então, assim, existem N ferramentas para isso, né? Só que são testes.
Você faz um teste e aí tem um resultado lá no final que diz, olha, o fulano é assim, tem tendência para liderança, para isso, para aquilo, nada. Funciona isso? Uma parte sim, porque realmente vai ser baseado naquilo que você respondeu, né? Mas pensa assim, ó, uma pessoa que se projeta, ela vai responder aquilo que a pessoa quer ouvir. Então não é realmente aquilo verdadeiro 100%. E aí eu posso estar ganhando a vaga porque eu coloquei aquilo, né? Eu mesma já fui nesses testes aí super rotulada com isso. Então assim, ó, não é que eu não acredite nisso, mas eu acho que existe algo muito natural que explica a tua natureza sem precisar de teste nenhum. Você mesmo está comprovando sozinho, sem ninguém dizer assim, você é assim, assado, ou desse jeito aí. Tanto é que há 6 anos atrás, eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, né? Para vir trabalhar full time aqui no Inato, como instrutora e como coach, justamente porque eu acredito nisso aí. Eu acredito que as pessoas têm o seu potencial natural e que basta apenas a gente conhecê-lo e poder usar a nosso favor. É isso que eu fiz comigo mesma e todo dia ainda estou travando a batalha das minhas inabilidades ali, né? E poder melhorar isso aí também. Legal, Gabi? Se tiver algum questionamento, a gente está à disposição, né? Se alguém tem alguma curiosidade. Não? Legal, então vou passar para a Gabi e para Débora. Então, só para a gente finalizar, né? Passar para vocês os cursos que a gente tem aqui, alguns serviços, para vocês também conhecerem um pouquinho mais do Inato. Então, a gente tem os programas, que são os cursos abertos, que a gente faz aqui no Inato. Então, são abertos a todo o público, né? Independente de ser de uma empresa ou de outra, que o nosso foco são pessoas, né? Então, a gente sempre fala que onde tem pessoas, a ferramenta Inato é aplicável. Então, a gente tem o programa de desenvolvimento natural nível 1, que a gente está, inclusive, mudando o nome, né? Meio que para formação de nível 1, o nível 2, né? O nível 1 é o que a Sandra falou, que é para a gente se identificar, onde a gente vai perceber de qual grupo natural de inteligência eu pertenço, né? Então ali a gente vai conhecer a parte introdutória da ferramenta. O nível 2, ele já é um pouco mais aprofundado, né? Então já sei meu grupo, agora eu vou descobrir quais são esses outros 2 grupos que fazem parte também, que me auxiliam e que me apoiam no meu dia a dia. O nível 3, ele vai um pouquinho mais longe, né? Então no nível 3 a gente acaba sabendo outros 2 grupos, então além desses 2 a gente tem os sub-egos. Né? Então, no nível 2 a gente fala de egos de apoio e no nível 3 de sub-egos de apoio. E essa ferramenta vai um pouquinho mais longe, tá? Ela só não está na apostila colocada, mas segundo o JF a gente teria aí 6 níveis praticamente, né? Sendo que o 6º nível é por escolha mesmo do Inato, né? Não vai ser qualquer pessoa que vai participar. São pessoas que serão escolhidas, né, a dedo, porque quando a gente se aprofunda na ferramenta Inato a gente acaba sabendo muita coisa sobre pessoas, sobre comportamento, né? Então ele mesmo diz que é ele que vai escolher, que vai participar para escolher as pessoas que vão usar para o bem, né? Para que não seja utilizado para uma manipulação, enfim, né? Porque como é muito aprofundado, a gente acaba sabendo coisas demais, né? De comportamento. Aí a gente tem o programa vocacional natural, que é o PVN, né? Então ele é focado em carreira, né? A gente costuma fazer em torno de 2 turmas por ano e ele já é para quem conhece o nível 1, pelo menos, mas que quer saber qual é a profissão que melhor se encaixa, né? Se eu já estou trabalhando, eu posso me recolocar no mercado através do PVN. Então, ele é aberto para colocação profissional ou recolocação. Tanto que a gente tem pessoas de várias idades. A gente tem jovens aqui que nunca trabalharam, que ainda vão buscar a primeira faculdade, né? Como pessoas que já trabalham há anos, já têm filhos, mas querem se recolocar, né? Não se sentem felizes, querem encontrar algo que satisfaça mais, onde elas possam utilizar essa própria natureza. Aí a gente tem os cursos específicos, que são os cursos específicos de cada grupo natural, né? Então aí quando a gente faz, né, já fez o nível 1, a gente pode participar. Vai ter um curso específico só para futuristas. Aí a gente reúne só pessoas do grupo futurista. É bem legal, bem interessante a dinâmica, a interação, né? Você acaba vendo, nossa, eu também penso assim, né? Concordando em opiniões, é bem interessante. Liderança e gestão de RH, né, que a gente trabalha tanto aqui como em company, nas empresas, e coaching e negociação. Aí a gente também tem os cursos nas empresas, cursos em company para grupos fechados, né, então quando o grupo de pessoas se reúne para fazer um curso voltado para eles, ou empresas. O programa Pessoa Certa no Lugar Certo, que é um trabalho que a gente faz de seleção, né, geralmente mais voltado para as empresas onde a gente já está atuando, né?
mas é contratado as pessoas de tal natureza para executarem os cargos onde elas vão realmente serem felizes fazendo aquilo. Aí outros também cursos, como eu citei antes, mais fechados, né? Liderança, aí a seleção que comentei antes, orientações para RH, que é o coaching nas empresas, negociações inteligentes, palestras e workshops, a gente também trabalha isso, né? Vou ter um workshop, eu vou fazer uma conferência na empresa, gostaria de levar uma palestra do Inato, a gente trabalha com isso também, convenções, né, de vendas, e a gente também tem o coaching individual, que é o pessoal ou profissional, né? Então, o que a gente trabalha aqui no Inato, né, a gente tem profissionais diferenciados para cada tipo, e são sessões individuais que a gente faz aqui, um pacote, né? Então, eu fiz o nível 1, agora eu queria conversar, criar um coaching para me encaminhar, me direcionar melhor na minha vida pessoal ou na minha vida profissional. E a gente vai utilizar totalmente a ferramenta Inato para isso, totalmente o que você tem de natural, né? Então, esse é um diferencial do Inato. E aqui são alguns programas de descontos que a gente tem, né? Então, no mês de aniversário, a gente concede esse desconto de 50%, né? Então, faço aniversário esse mês, eu quero fazer o curso, né? Vai ganhar 50% de desconto. Esse mês a gente tem uma promoção do Dia do Amigo, né? Então, é de 20% se você vir com um amigo. Os dois ganham 20% de desconto, né? Então, é para aproveitar bem. A gente sempre tenta fazer umas jogadas assim de descontos, até para incentivar as pessoas a virem participar, né? A próxima turma que a gente vai começar é o nível 3, eu sei que vocês estão aí a nível de começar, né? Mas nível 3 começa sábado agora. A gente vai ter um encontro coletivo para casais, são duas aulas, né? Então, para quem já conhece a ferramenta e queira vir participar, isso é para vocês saberem um pouquinho do que a gente oferece, sabe? Todo mês, nossa agenda, né? E a próxima turma de nível 1, que é para quem quer iniciar realmente, começa dia 22 de julho e vai ser nas segundas-feiras. Então, são 6 encontros, o horário do curso é das 7 às 9h30, né? E essa turma ela está em aberto, né? Então, para a gente iniciar esse mês. Quem tiver interesse, quiser nos procurar também depois para mais informações, a gente está à disposição. E aqui são alguns livros, talvez vocês viram ali já exposto, né? Que é a série Você é Cura 1, Você é Cura 2 e o Feliz no Trabalho, Feliz na Vida, que esse é o último que ele lançou, né? Então, que foca mais na parte profissional, parte de carreira também. Então, quem conhece a si mesmo enxerga melhor e mais longe. Essa frase é do J.F. Araújo, né? E a gente agradece a todos que vieram e a todos que estão assistindo. A gente está transmitindo, né, pelo YouTube.